Padre Sousa, como é familiarmente chamado, o missionário monfortino de Amarante, que foi professor do CEF durante 37 anos, dedica agora uma parte do seu tempo, entre outras coisas, a ordenar o vasto espólio que foi acumulado ao longo dos anos. E voltou mais uma vez à sua escola, não só para oferecer à biblioteca escolar uma parte dos seus velhos livros, que ainda poderão ser úteis, mas sobretudo para falar da escola de hoje, com o olhar da sua experiência passada. Um testemunho simples e intenso. Nós devemos dar à juventude os verdadeiros valores e não nos deixarmos levar. Bem-vindo mais uma vez à nossa escola. Gostaria que nos falasse um pouco da sua experiência como professor no Centro de Estudos de Fátima. Olha, em primeiro lugar foi uma experiência positiva, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar com gente mais nova e, sobretudo, gostava de ensinar alguma coisa. Ensinar não, acompanhar, porque um professor tem de acompanhar mais do que ensinar, estar ali a desbobinar certos conhecimentos, acompanhá-los para ver as dificuldades que eles têm e depois ser capaz de ajudar nesse sentido. Portanto, o trabalho colaborativo dá sempre resultados positivos, não é? Eu penso a que sua sim. Experiência demonstra. Certo, mas convém que sejam pessoas também que estejam em sintonia, porque não havendo sintonia é uma desgraça. Diga-me uma coisa, acha que os desafios que os professores hoje enfrentam são maiores que aqueles que enfrentou na altura em que lecionou? Olha, eu não estou a 100% dentro dessa realidade dos novos professores, das novas tecnologias, etc. Pronto, não estou 100% dentro disso. No entanto, uma coisa é certa, estas novas maneiras de ensinar, estas novas nomenclaturas, etc., poderão ajudar, poderão. Mas olha, não é por aí que os alunos vão aprender muito mais. Não é uma questão de mudança de nome que vai ajudar. Pelo contrário, acho que até por vezes cria problemas de compreensão para os próprios alunos e também, por vezes, até para os próprios professores. Porque a gente também depois anda assim um bocadinho no ar. Estou convencido, tal como quando foi no tempo em que mudaram para fazer as árvores, etc., tudo isso é muito bonito, mas dá-me a impressão que os alunos não apanharam tanto como devia ser. Está a ver? Porque estas mudanças são necessárias, mas às vezes exagera-se um bocadinho nesse aspecto. Hoje diz-se que os jovens estão a perder hábitos de leitura. Assistimos há algum tempo atrás a algum investimento por parte do Plano Nacional de Leitura, oferecendo livros aos alunos do primeiro ciclo, inclusivamente também aos alunos do quinto ano. Como é que nós podemos explicar que eles continuem a perder hábitos de leitura? A leitura é um bocadinho complicado, porque primeiro o aluno tem de saber ler bem, para compreender bem aquilo que lê. Depois, há muita distração em relação à própria leitura. É a televisão, é o rádio, é o telemóvel e por aí por diante. E, portanto, nós fomos um bocadinho mais para a imagem e não tanto para a escrita. Daí a dificuldade que há. Depois, nós temos alunos que por vezes não sabem ler nem escrever. Como é que a gente lhes vai dar os hábitos de leitura? É muito complicado. Depois, também as leituras não é uma questão de distribuir livros, é uma questão de o aluno querer mesmo ler este ou aquele outro livro. Está a ver? Porque a gente pode obrigar a ler isto ou aquilo, mas é uma coisa muito passageira e não se vai criar facilmente hábitos de leitura numa ocasião destas. E que papel acha que as bibliotecas escolares devem desempenhar nesta motivação para a leitura? A biblioteca é sempre um ponto de referência, sobretudo quando a pessoa quer aprofundar determinadas coisas. A biblioteca é essencial, mas para isso é preciso que também o próprio aluno em si esteja motivado para isso. E depois tem de se dar ao aluno coisas concretas para fazer, para que ele possa pesquisar dentro da biblioteca aquilo que é mesmo necessário. Hoje, sentindo-se o distanciamento dos alunos em relação aos livros, a nova filosofia é equipar as bibliotecas com tablets.
para que eles possam fazer a leitura em suporte digital. Concorda que as bibliotecas se dotem de tablets, deixando os livros em segundo plano? Isso é interessante, mas penso que é muito complicado, porque eles vão escolher exatamente aquilo que lhes interessa e não aquilo que por vezes que seria necessário procurar. Portanto, isso é muito complicado, porque se eles não estão motivados como deve ser, aquilo perde-se. E sobretudo, quer dizer, na idade deles, em frente do computador, eles vão procurar exatamente aquilo que lhes interessa e não as leituras, está a ver? Acabou de oferecer parte da sua coleção à biblioteca. O que determinou a sua decisão? Olha, uma vez que eu deixei de ser professor, portanto, aqueles livros, para mim, pessoalmente, já não servia. Fiquei com um ou outro, para mim não servia. Para os meus colegas lá no seminário também não servia. Acho que a melhor maneira era dar exatamente à escola para que servisse de qualquer maneira. Se não servir, dá sempre para uma pesquisa. Pode ser interessante. Às vezes num trabalho procurar um desenho ou outra coisa assim, próprio de trabalhos manuais. Agradecemos, de facto, o contributo para enriquecer a nossa coleção e esperamos continuar a contar consigo em todos os momentos. Eu também estou contente por estar sempre aqui é a minha casa, posso dizer, porque tenho professores muito amigos, pessoas com quem me dou a 100% e, portanto, é sempre agradável vir aqui a esta casa, porque trabalhei aqui durante quase 37 anos, portanto, valeu a pena. E vale a pena.